meus irmãos do Aracília. Forte abraço, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar esta live. Mais uma vez nós temos a honra e o privilégio de falar de Deus. É sempre uma alegria e um grande privilégio falar algo da parte de Deus. Nesta noite nós temos uma palavra para nós refletir nessa noite juntamente com os meus irmãos. Vai ser breve, apenas uma reflexão para vidas dos meus queridos. Novamente eu quero aqui mandar um forte abraço para todos os irmãos da cidade de Aracília e também aqueles que não congregam na cidade de Aracília, mas vai estar conosco, nos acompanhando nessa live. Que Deus o abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Nós iremos aqui fazer uma oração para nós dar início. Já estamos atrasados, já é 19h39, era para nós ter começado às 19h30, mas nós iremos fazer aqui uma oração para nós já dar início nesta noite. Tá bom, meus queridos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, quero pedir a Tua graça, Tua sabedoria, para ministrar Tua palavra para os Teus filhos. Que não seja, Deus, palavras minhas, porque a palavra do homem, ela machuca, ela mata, mas a Tua palavra, ela dá vida e vida com abundância. Então, ó Pai, os Teus filhos que estão nos seus lares e vão nos acompanhar nessa live, que o Senhor vá ao encontro de cada vida e essa palavra possa fazer efeito. Aquilo, Deus, que eu não conseguir ser claro, o Teu Espírito Santo vai trazer clareza aos corações dos Teus filhos. Deus, usa pela Tua infinita misericórdia esse vaso, porque Tu és o oleiro. E eu creio, Pai, que o oleiro tem poder sobre o vaso. Muito obrigado. Meus queridos, agora nós queremos apenas louvar a Deus com um louvor da nossa harpa cristã. E logo após, nós já iremos trazer aqui uma palavra de reflexão. Quero aqui agradecer novamente a ajuda desses abençoados, nosso jovem Luquinhas e nosso companheiro, nosso amigo, irmão, nosso irmão Cleito. Que Deus abençoe a vida deles, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Nós iremos louvar a Deus. É claro que não vai ser eu que vai cantar, só vou aqui acompanhar. Nosso irmão Cleito e o Luquinha vai nos ajudar nesse louvor. Muito conhecido, muito fácil, os irmãos aí acompanham em sua casa. Número 15 da nossa harpa cristã. Cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi teus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me
essa graça sem par, que no céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus. Que Deus o abençoe grandemente as nossas vidas. Meus queridos, agora quero aqui trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas, muito conhecida, muito conhecida. Abra as vossas Bíblias, aí onde os irmãos estão, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, passagem muito conhecida. Já quero aqui agradecer os irmãos que estão nos acompanhando, o jovem Isaac, a esposa do pastor Francisco, a irmã Adeilza, que Deus abençoe, o jovem William, que Deus abençoe. Eu não quero aqui ler essa passagem e depois repetir lendo de novo. Então vamos fazer o seguinte, para nós ganhar tempo. Nós já vamos falando, vou lendo e já vou falando para nós ganhar tempo, para ficar uma live curta, para não estender muito. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A passagem muito conhecida, todos nós conhecemos, já ouvimos muitas mensagens concernente essa passagem, que Jesus anda por cima do mar. E o título, o tema que nós colocamos para a noite de hoje, para essa live, é Deus não nos abandona. Então vamos lendo e vamos
meditando versículo por versículo. Tá bom, meus queridos? Diz assim, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Meus queridos, eu quero aqui já no início dessa reflexão já dizer que nós temos tempestade em nossas vidas que foi nós que procuramos essa tempestade. Existem situações em nossas vidas que foi nós que causamos, nós procuramos passar por essa situação. Mas tem situação em nossas vidas que não foi nós que procuramos ou escolhemos passar por ela. Essa passagem aqui é uma delas. Os discípulos, não procuraram passar por essa situação. Esses discípulos, eles não pediram ou causaram, procurou passar por essa situação. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante. Ou seja, é bem claro que os discípulos de forma nenhuma queriam sair de perto de Jesus. É bem verdade que os discípulos tinham prazer, alegria de estar perto do Mestre. Só que o Mestre, ele encerra mais um dos seus sermões. Jesus, ele encerra mais uma das suas pregações. E ele fala para os seus discípulos assim: entra no barco e vai adiante, que eu vou aqui despedir da multidão. Eu vou aqui abraçar, eu vou aqui despedir a multidão e logo eu encontro com vocês. Mas aqui nós aprendemos dessa passagem, como eu disse no começo da minha fala, que tem situação que não foi nós que escolhemos. Porque na Bíblia tem passagens que nós vê que ele procurou. Um exemplo bem claro: Sansão passou um momento muito difícil na sua vida. Momento que custou a sua própria vida. Mas está bem claro na palavra de Deus, na Bíblia, que Sansão o procurou aquela tempestade para a sua vida. Sansão, ele procurou aquela situação, porque ele fez coisas que entristeceu a Deus. Então, ele passou uma tempestade na sua vida que ele mesmo o procurou. E outras passagens, como a passagem de Jonas, outra muito conhecida de nós outros, que Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro, e ele vai compra passagem para outro destino, e vai no porão do barco e dorme, e de repente vem aquela tempestade, tira a sorte cai nele, joga ele no mar. Toda aquela situação que ali também houve uma tempestade, mas
Jonas o causou aquela tempestade. Mas aqui os discípulos, eles não procuraram, eles não causaram essa situação. E porque próprio Cristo, ele ordenou, ele mandou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. E uma vez que ele era discípulo de Cristo e obedecia a Cristo, assim eles o fizeram. Entraram no barco e foram adiante. Mas nós vamos continuar lendo e vamos observar algo interessante. Em despedida, no versículo 23, em despedida da multidão, subiu o monte para orar à parte. Meus irmãos, aqui nós aprendemos uma segunda verdade muito interessante, que nós não podemos de forma nenhuma deixar. Olha que lição que o próprio Cristo nos ensina. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. Meus irmãos, se nós bem sabemos que Jesus, ele era Deus, por que ele tinha que orar? Olha que lição linda e maravilhosa. Nós vivemos num momento de muita correria. Nós vivemos muito ocupados. Um trabalha, outro faz faculdade, tantas coisas temos que fazer. Nós vivemos uma vida muito corrida. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas Cristo tinha uma agenda super lotada. A ponto de a Bíblia dizer que todos tinham casa, mas o Filho do Homem não tem a casa para pousar, repousar sua cabeça. Ou seja, ele não tinha lugar para estar. Ele estava aqui hoje, amanhã estava em outro lugar, em outra cidade. Estava sempre com a agenda lotada, ministrando, ensinando, pregando. Ele tinha uma agenda muito corrida, muito lotada. Mas sempre nós vamos ver na Bíblia que Jesus tinha um jeitinho, ele arrumava um jeito para orar e ter uma intimidade com o Pai, com Deus. Aleluia, aqui uma grande lição, porque quanto mais nós temos um relacionamento com Deus, mais nós ficamos parecidos com Deus. E aqui está uma lição. Ele tinha uma fiação direta com o Pai. Ele falava com o Pai falava com ele, estava sempre ligado, mas ele sempre achava um tempinho na sua agenda para orar. Interessante isso. Ele acaba de ministrar, ele acaba de ensinar, de instruir o povo. Aí ele tem uma preocupação de despedir a multidão, né? Bem sabemos que aonde Jesus estava, a multidão era grande, era enorme, mas ele fazia questão de despedir a multidão, de abraçar a multidão. É claro que isso demorou para despedir da multidão. Ele despede da multidão. Aí ele vai agora ao encontro do discípulo? Não. Ele vai para onde? Para orar. Agradecer ao Pai pelo dia que ele teve. Pelo privilégio de mais uma mensagem dele ter ministrado. Foi também uma intimidade com o papai. Foi se relacionar com Deus. Só que esta de dar em tudo a entender que tudo isso estava claro, estava dia. Ele ordena o discípulo para ir adiante. Ele vai despedir da multidão. Ele vai orar, falar com Deus.
Só que o tempo vai passando, as horas vai passando. E só que acontece que quando eles chegam de volta na praia, no mar, ele chega lá, ele percebe que está sol. Não tem mais ninguém da multidão que ele tinha despedido. Os discípulos estavam adiante, que ele ordenou que fosse, que entrasse no barco, que fosse adiante. Ele estava só. Mas isso, as horas se passaram, e os discípulos estavam no barco, no meio do mar. E olha que diz o versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Aquilo que eu disse no começo, o discípulo não pediram para que passasse por essa situação. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo um momento muito sério, muito difícil na Terra. Essa epidemia, que não se fala outra coisa, os comércios fechados, as congregações fechadas, muitas empresas fechadas. Vivemos um momento muito difícil, só que essa tempestade que nós estamos passando, nós não escolhemos, não foi nós que provocamos essa situação. E não quero aqui dizer nem apontar quem causou, quem foi o autor, não. Eu quero dizer que nós não causamos essa situação. E nós nem tampouco pedimos para nós passar por essa situação. Mas estamos passando. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do mar levantou uma grande tempestade. E o seu barco era açoitado com as ondas fortes. E ainda para acabar, o vento era ao contrário. Pense no desespero do discípulo. Porque estava dando tudo errado, tudo saindo do seu controle. Coisas que ele não esperavam. E para acabar, Jesus não está com ele no barco. Que situação difícil. Ali bate o desespero naqueles discípulos. E aqui eu aprendo também uma lição nessa passagem. Como é difícil enfrentar o vento ao contrário. Como é difícil enfrentar uma tempestade sem Jesus estar no barco. Ei! Não é bom. Seja qual for a tempestade, forte ou não, sem Jesus no barco não dá. Não dá. Os irmãos podem concordar comigo que talvez se fosse eu ou você nesse momento, iria dizer: por que nós fomos obedecer a Cristo? Por que nós fomos obedecer a Jesus? Por que nós não ficamos com Ele? Agora estamos aqui no meio do mar, com essa tempestade, o nosso barco sendo açoitado com as ondas, e o vento é ao contrário. E agora nós estamos sozinhos. Cristo nos abandonou. Jesus nos abandonou. Talvez se fosse eu, você, nós iria dizer isso. Jesus nos abandonou. Só que a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração nessa noite, que Jesus nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai estar conosco no barco. Ele sempre vai estar conosco no barco. E continuando a leitura, no versículo 25 diz assim: mas na quarta vigília da noite,
dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, na quarta vigília da noite. Isso já era tarde. Ou seja, o sofrimento desses discípulos foi longo, foi duradouro. Ei, você que está me ouvindo, não sei qual é a tempestade que você está passando, fora essa que a qual nós estamos passando. Estou me referindo a essa epidemia. Eu não sei qual é a situação que você está passando, que está me ouvindo. Se a sua aflição, se a sua tempestade é esse vírus, ou se é outra tempestade. Mas uma coisa eu te digo, mesmo se estiver demorando, ei, Deus está trabalhando e você não está só e Ele não vai te abandonar. Porque nós vamos aqui estudar e vamos chegar numa resposta tratando-se da quarta vigília da noite. Naquela época, eles não tinham relógio e eles contavam as horas como vigílias. E para que os irmãos venham entender, aqueles que não é sabedor, a primeira vigília da noite trata-se do pôr do sol, às 6 horas da tarde, mais ou menos, para ficar claro. A primeira vigília da noite é no pôr do sol até as 9 horas da noite. É a primeira vigília. A segunda vigília da noite é das 9 horas à meia-noite. É a segunda vigília. A terceira vigília é da meia-noite até as 3 horas da manhã. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai ao encontro dele na quarta vigília. Ou seja, foi a partir das 3 horas da manhã que Jesus foi ao encontro deles. Dá a entender, e está claro que Jesus ele ordena aos seus discípulos para ir adiante na primeira vigília, estava claro. E Jesus vai ao encontro dele na quarta vigília, ou seja, eles lutaram contra essa tempestade a noite toda. Mas na quarta vigília, Jesus foi ao encontro dele. Nós bem sabemos de qual é salteado aquela passagem do Salmo 30. E o verso 5, que vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, não importa se vai demorar ou não. O importante é que o sol da justiça vai raiar na minha e na sua vida. Isso vai passar em nome de Jesus. Iremos cantar o hino da vitória, porque Cristo vai vir ao nosso encontro e vai apaziguar essa tempestade. Aleluia! E louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Se o problema deles era o mar, era a tempestade, Jesus nos deixa uma lição que Ele é maior do que a tempestade, é maior do que o mar. Ele vem por cima da tempestade. Ou seja, aleluia, essa epidemia não é maior do que o meu Deus e o seu Deus. Ele é maior do que essa epidemia. Ele é maior do que esse vírus que está assustando e está tirando muitas vidas. O meu Deus e o seu Deus é maior. É maior do que essa tempestade que está assustando tanta gente, trazendo esse caos no mundo. O nosso Deus é maior. Porque na quarta vigília da noite, ao amanhecer, o meu Cristo, o seu Cristo vai ao encontro dos seus discípulos por cima das águas. Ele ia caminhando por cima do mar.
No versículo 26 diz assim: e os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é o fantasma. E gritaram com medo. Medo faz parte do ser humano. Quem é que nunca teve medo? Quem é que não tem medo? E mediante as situações que nós passamos nesta vida, mediante as dificuldades, mediante os ventos fortes, a tempestade, nós sentimos medo. É natural, é um ato de defesa nosso, o medo. E no meio daquela tempestade, já na madrugada, ter lutado com todas as suas forças, ele sentiu medo e pensou que Cristo era o fantasma. E quando às vezes as lutas faz com que nós não conhecemos até o mesmo poder do nosso Deus. Quando às vezes a tempestade dessa vida faz com que nós não reconhecemos quem é o nosso Deus. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer diversidade dessa vida. E o discípulo sentiu medo, pânico. E Jesus gritou. No 27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E ele está falando para mim e para você nesta noite: ei, tende bom ânimo, não desfaleça, porque o Deus que nós servimos, Ele nos dá ânimo para lutar, mediante as tempestades desta vida. O meu Deus nos manda nesta noite nós ter bom ânimo para vencer o que nós estamos passando na terra. Ei, tem de bom ânimo. Ele está contigo no barco. E ele fala: não temais. Não temas. Porque o meu Deus, o seu Deus, Ele não perdeu o controle da situação. O meu Deus, o seu Deus, Ele não esqueceu da igreja de forma nenhuma. Ele manda dizer: ei, não temais, isso vai passar. Eu sou maior do que tudo isso. Eu estou no controle. Eu não perdi o controle de forma nenhuma. O meu Deus, o seu Deus, Ele conta todas as estrelas do céu. Ele conta cada grão de areia do mar. Toda a água do oceano cabe na palma da sua mão. O globo terrestre serve de cadeira para ele sentar. É só para os irmãos entenderem e calcular o tamanho que é o nosso Deus. Não se compara o tamanho dessa epidemia perto do nosso Deus. Ele fala: tem de bom ânimo. Sou eu que estou indo ao seu encontro. Não temais. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha aí a confiança. De madrugada escuro, o vento ao contrário, o barco sendo açoitado com as ondas ferozes. Mesmo tendo medo, mas ele teve confiança em Deus. E Pedro fala: deixa ir ao seu encontro. Ei, tenha confiança em Deus. Ele está no controle de tudo. Tenha confiança. Tenha confiança, não temais. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
A igreja está passando um momento muito difícil na terra. Mas o importante é que a igreja não parou de marchar. A igreja continua marchando em direção a Cristo. A igreja continua marchando, caminhando em direção a Cristo. Cristo é o nosso alvo. Aleluia! Cristo é o nosso rochedo. É o nosso porto seguro. Aleluia! Que privilégio, meus amados. Que alegria de ter Cristo como nosso porto seguro. E Pedro vai ao encontro de Jesus. Mas no versículo 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo forte dessa vida, nós temer é natural. Isso mostra que nós somos dependentes dele. Aí mostra que nós não conseguimos resolver tudo com as nossas forças, com o nosso braço. Somos dependentes dele. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Isso mostra que Pedro não era um super-homem. Eu e você não somos super-homem. É natural que os vendavais dessa vida fazem com que nós sentimos medos, sentimos pavor. O importante é nunca esquecer que existe um Cristo que está pronto para nos socorrer. Porque Pedro clamou dizendo: salva-me. Ei, na hora da adversidade, clama por ele, chama por ele, que ele vai te socorrer. Pedro clamou, pedindo socorro, dizendo: salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem, pequena fé, por que duvidaste? O interessante que eu aprendo aqui no versículo 31, e logo Jesus estendeu a mão, segurou. Na hora que Pedro precisou de Jesus, clamou a ele, ele estendeu a mão. Ei, ele está estendendo a mão para mim e para você. Ele está conosco, meus amados, pronto para nos socorrer. 32, e vendo, subiram para o barco. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eu aprendo aqui, meus queridos, que enquanto Jesus não estava no barco, havia ali uma grande tempestade. Enquanto Jesus não estava no barco, o discípulo estava com medo. Mas eu aprendo que no 32, quando Jesus entra no barco, o vento acalmou. Ou seja, para nós ter refrigério, para nós ter o bálsamo, para que a tempestade venha se acalmar, Jesus tem que estar no barco. Porque com ele no barco tudo fica mais fácil. Porque ele manda no vento, ele manda no mar, ele manda no fogo, ele manda em tudo. O nosso Deus é maior do que tudo. Aleluia! E louvado seja Deus. Quando ele entra no barco, automaticamente o vento acalmou. 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e acordaram e adoraram. Vou repetir, 33. Então aproximaram-se o que estava no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando Jesus entrou no barco, eles começaram a adorar. Ei, adore a Ele. Ele está no meio do seu barco.
Então só nos resta nós o adorar. Aleluia, nós somos chamados para ser adorador. Adorar é prostrar, é reconhecer que alguém maior e mais superior do que nós. Adorar significa que nós somos dependentes dele e precisamos dele. Adore em todas as circunstâncias, em todo momento da sua vida. Seja um adorador. Quando os discípulos reconheceram que nosso Cristo era o Mestre, era Cristo, o adoraram. E reconheceram que era verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que o menos eles pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia! O nosso Cristo é lindo. Somente tocar na orla dele, todos que eram enfermos eram curados. Meus irmãos, é uma rápida palavra, uma reflexão para a nossa vida. Medite nessa palavra. Nós já iremos encerrar. E agradecer a Deus por esse privilégio. Daqui a pouco nós iremos orar a Deus. No encerramento, vamos encerrar com louvor, nosso irmão Cleito, ou nosso irmão Luquinho, jovem Luquinhas, irá louvar a Deus para nós encerrar. E logo após o louvor, nós iremos fazer oração, apresentando a nossa nação brasileira nas mãos do Senhor. Meus queridos, a palavra de Deus nesta noite é: Deus não nos abandonou. E a palavra de Deus nessa noite é que sem Ele no barco não dá. Sem Ele no barco, o discípulo com certeza não ia chegar no seu destino. Ei, se Cristo não estiver no nosso barco, nós não iremos chegar do outro lado. Nós não iremos conseguir atravessar esse grande mar, que a todo instante levanta ventos fortes, que nosso barco somos açoitados com as ondas fortes. Ei, só dá para atravessar, só dá para chegar do outro lado, se Cristo estiver no nosso barco. Que Deus em Cristo o abençoe, meus amados. Que Deus em Cristo o abençoe. E a palavra de Deus nessa noite é: Ele não nos abandonou. E nós não iremos chegar em lugar nenhum se Ele não estiver no nosso barco. Amém? Que Deus o abençoe grandemente. Ele tem poder de apaziguar toda tempestade, porque Ele é Deus e não perdeu o controle de nada, de forma nenhuma. Ele é Deus. Então, o Cleito ou o Luquinha está com a oportunidade para louvar a Deus com louvor, e logo após nós já iremos orar, agradecendo a Deus e apresentando essa nação brasileira nas mãos do Senhor. Sobrou para o Cleito. Então, Cleito. Queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os anjos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor
um dia vencerão as perseguições. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja luta, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, vou receber a minha coroa, meu galardão. Sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Cantar um coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar um coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja luta, nada vai me impedir de chegar ao céu. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa e meu galardão. Sei que não vou mais chorar, pois os meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Antes de nós orar, eu quero aqui agradecer os irmãos que nos acompanhou, esteve conosco aqui durante essa live. O pastor Bill está sempre conosco, Deus abençoe, meu querido. A irmã Maria Alves, Deus abençoe. A regente das irmãs, Rafaela, que Deus abençoe. A irmã Marta Gomes, Deus abençoe. A Graziele, Deus abençoe. A irmã Adeilza Silva, que Deus abençoe, irmã. Gislaine, que Deus abençoe. A irmã Creide, Solange, Maria Alves, a irmã Simone estava conosco aqui, o Dinho, mora na minha rua, e todos que estavam conosco, acompanhando essa live, que Deus o abençoe grandemente. E vamos continuar nessa fé, meus irmãos. Nós não estamos cultuando no templo, não estamos se vendo, mas a nossa fé está acesa em Cristo Jesus. Estamos mais fortes do que nunca. Da mesma forma que Jesus nos deixou uma lição de nunca deixar de falar com Deus e ter esse amor concernente à oração, está uma grande lição aí. No mundo a gente não viu isso, nos outros países. No Brasil, nós mostramos que nós lutamos de joelho. Porque de joelho, clamando a Deus, nós nos tornamos forte
para a glória de Deus. E que lição linda! Que coisa linda! As igrejas saindo nas ruas para clamar a Deus. Para mostrar que nós não somos crentes somente nas quatro paredes, somente na congregação. Aleluia! Que coisa linda! Coisa linda. Que Deus abençoe, meus queridos. Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse privilégio. A jovem Giovana. Que Deus abençoe a Giovana. Deus abençoe sua vida, viu? Que Deus abençoe. Vamos orar entregando a nossa nação brasileira na mão de Deus. Vamos orar pelo nosso presidente, para que Deus venha dar graça. Da graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai eterno, queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais esse momento que nós passamos aqui juntamente com nossos irmãos, mesmo eles estando do outro lado. Mas os Teus filhos estavam cultuando a Ti, ó Pai. Que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela possa ficar clara em cada coração. E eu tenho certeza que o Senhor falou com cada vida que ouviu esta noite. Deus, abençoe a nossa nação brasileira. Cobre-nos com o Teu sangue. Livra-nós, ó Pai, dessa peste, dessa epidemia, desse vírus. Deus, guarda a Tua noiva. Cuida da Tua noiva, Pai eterno, porque eu tenho certeza que o Senhor está no barco, cuidando de nós. Abençoa nosso presidente, guarda ele, livra, dá sabedoria, dá graça, Deus. Tende misericórdia da nossa nação brasileira. A Tua igreja está clamando por misericórdia. Atende a nossa oração pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus o abençoe e tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.